Olá pessoas, tudo bem com vocês? Uma das coisas que mais me deixou animado com o lançamento do Revit 2024 na época foram as novas ferramentas de terrenos. Então era sempre uma coisa que a gente reclamava a vida toda, que os terrenos deveriam ser sólidos, que aquela forma que ele fazia com malhas não funcionava muito bem para certas coisas. Então, por exemplo, quando a gente ia trabalhar com paisagismo, era muito deficiente a ferramenta. E, enfim, eles ouviram os usuários, que muito reclamavam, e resolveram tornar os terrenos sólidos. Então, isso é uma coisa que ajuda bastante no desenvolvimento de projetos, conforme a gente vai ver na sequência. Só que antes de ir para o conteúdo, eu quero te falar do nosso treinamento em Revit 2024. Então, se você quiser aprender desde as primeiras paredes até fazer projetos completos, dá uma conferida, que eu vou deixar aqui na descrição o atalho para esse curso. E além das mais de 40 horas de aula, você vai ter acompanhamento semanal com aulas ao vivo direto comigo para você tirar suas dúvidas sobre o conteúdo da aula, sobre os projetos que você está fazendo. Então, esse não é um curso que você vai comprar e vai ter apenas as aulas gravadas sem nenhum tipo de acompanhamento. Você realmente vai conseguir aplicar o Revit no seu dia a dia, nos seus projetos e extrair tudo que essa ferramenta pode te oferecer. Aqui no Revit, eu vou pegar aqui então a planta Site, que é onde a gente consegue fazer terrenos, e eu vou simular aqui um terreno onde a gente pode fazer uma parte de um rio, de um corpo hídrico. E a gente vai ver como é muito simples de fazer isso com as novas ferramentas de terreno do Revit. Eu vou pegar lá então em Massa Insight, nós vamos fazer aqui um TopoSolid. Bom, essa aqui já é uma primeira diferença que a gente define os limites do meu terreno. Eu vou fazer aqui então, pode ser um retângulo inicialmente. Eu vou colocar então uns 200 metros, quase acertei, 200 metros, estava quase isso. Por aqui nós podemos colocar então 150 metros. 150 milímetros não, né? 150 metros. Inclusive eu vou trocar essa unidade. Quando a gente está trabalhando em terrenos, deixa eu concluir aqui. Fiz o terreno nesse formato por enquanto, depois a gente retorna para colocar os pontos. Eu vou trocar então de unidades, porque quando a gente está trabalhando com terrenos, é interessante trabalhar aqui em metros. Eu gosto bastante de trabalhar em centímetros, mas nessa situação específica eu acho que metros casa um pouco melhor. Eu vou colocar aqui com duas casas depois da vírgula. Posso dar um OK, OK. Então o N para trocar as unidades, senão também a gente encontra lá no Manage, aqui por aqui. Project Units aqui, ó. Project Units. Fazendo dessa forma, a gente vai observar no 3D aqui que eu tenho um terreno totalmente plano e eu posso, então, agora editar, colocar pontos nele. Só uma coisa interessante, como ele tem espessura agora, eu preciso definir essa espessura desse terreno. Antes a gente fazia apenas uma casca e não tinha como definir qual era a profundidade de terra que a gente tinha. Então, eu vou selecionar aqui, eu percebo que ele está aqui um grassland com 1,20 m. Eu vou editar o tipo, eu não vou nem renomear aqui, só vamos editar essa estrutura. Eu vou colocar então, ó, que ele tem uma camada aqui, ele tem uma camada de grama, logo abaixo ele tem uma camada de areia, então 5 centímetros de grama, 15 centímetros de areia e 1 metro de terra. Vamos colocar aqui uns 50 metros de terra, só para ficar um terreno bem mais alto, que a gente tenha espaço para trabalhar. Bom, eu vou colocar então, agora, pode ser no site mesmo, eu vou selecionar aqui. Agora mudou um pouquinho a forma de trabalhar. Ficou muito mais parecido com os pisos, que a gente adiciona ponto, adiciona linha de corte, a split line que a gente chama, né? E modifica os subelementos. Eu vou colocar aqui para adicionar pontos, e nisso se parece um pouquinho com a versão antiga, que eu dou aqui pontos numa determinada coordenada aqui, ó. Então eu posso escolher qual é a minha referência, por exemplo, aqui é o ponto base do projeto, e vou colocar então, eu vou fazer aqui uma curva de nível a 0, 0, então estou imaginando mais ou menos por aqui, vou colocar alguns pontos. O meu terreno está todo em 0, 0, então isso aqui não está modificando nada no meu terreno, mas quando eu colocar outros pontos, esses pontos aqui vão fazer influência no que eu estou fazendo. Agora eu vou trocar aqui, então eu quero fazer pontos a menos 5 metros, já vamos fazer aqui como se fosse o fundo, né, da margem do rio. Eu posso colocar realmente na borda por aqui. E vou fazendo, então, vou pegando mais pontos, como se fosse um deslocamento, um offset a partir daquela primeira parte.
e vamos trazendo até aqui. Então, posso, por exemplo, aqui colocar menos 10 metros. E aí posso pegar mais alguns pontos por aqui, para que tenha uma parte mais funda nesse rio. Podemos fazer alguma parte mais alta também. Vamos fazer aqui ó, uma parte com 1 metro de altura, mais ou menos nessa parte aqui do terreno. Claro que aqui estou fazendo totalmente livre. Isso aqui pode ser em cima de uma imagem. A gente consegue utilizar também aqueles recursos de utilizar um desenho em CAD já para servir como referência para essas curvas de nível. Vamos colocar aqui mais um a 2 metros. Então, vamos colocar uma curva de 2 metros bem aqui em cima. Então, aqui ela termina em 2 metros, mais alguns pontos por aqui. Ó, quando eu dou ESC aqui, que eu paro de utilizar a ferramenta, então ele começa a me mostrar as curvas de nível, como é de se esperar. Bom, olhando o 3D, se eu colocar aqui embaixo no Shaded, então a gente começa a observar já o nosso terreno ali, ele tem realmente uma altura. E aqui, claro, eu posso colocar alguns pontos mais baixos exatamente na borda, né? Para que ele não fique com essa... Então, posso selecionar esse elemento aqui. Nós vamos adicionar mais pontos. Aqui a gente estava trabalhando com menos 10. Vamos colocar aqui menos 11 para ficar um pouquinho mais abaixo. Aí tem que concluir certinho os pontos aqui, né? Eu vou largar alguns pontos aqui em cima. Ele já vai fazer como eu gostaria aqui, ó. Vamos ver como é que isso ficou no 3D. Agora sim, já não tem mais aquela elevação. Vamos para o site novamente. A gente vai agora desenhar o que seria aqui o corpo hídrico. Bom, deixa eu só identificar a curva de nível. Aliás, na verdade não precisa aqui, né? Vou novamente aqui no Mass Insight, vou fazer um outro TopoSolid. Aqui não importa muito se ele fique preciso na curva de nível, porque a gente vai usar um recurso especial de utilizar o terreno como referência. Tá? Então, eu só vou pegar alguns pontos aqui em volta. Primeiro eu vou fazer o croquis, é claro, né? Então ó, a gente vai fazer aqui. E na verdade a gente vai fazer só o croquis, porque nesse caso ele não tem elevação, o nível de água ele é todo no plano. Eu posso fazer mais ou menos aqui onde começa a ficar mais espaçadas as curvas. Tá? Eu estou fazendo um pouquinho maior do que o que eu tinha imaginado para a margem. Bom, posso terminar aqui. Trim entre esse e esse. Não precisa ser preciso, pode ser poucos pontos mesmo, isso até deixa mais leve no primeiro momento. Posso finalizar por aqui. Tá? Ele vai dizer que os dois se sobrepõem. Vamos ver isso aqui no 3D. Bom, por enquanto ele está aqui no mesmo tipo. Eu vou trocar ele aqui para Water. Bom, ele tem aqui uma camada de água com terra embaixo. O que a gente pode fazer? Deixar apenas com água. Então, consigo editar tipo. É muito semelhante aqui à edição com edição de pisos também. Muito parecido. Eu posso trazer essa água para baixo, para que ela seja a estrutura toda. Esse elemento aqui nós vamos deletar. Então vamos colocar aqui água. Ali a gente colocou até 15 metros. Vamos botar aqui 15 metros. Pode ser até maior do que o que eu coloquei. Na verdade não deu 15, né? Deu 11. Mas 15 eu posso colocar que não teremos problema. Ele vai seguir dando contato entre eles. Apliquei. Eu vou dar OK. Tá, ele não me avisou de novo. Agora eu preciso fazer o seguinte. Eu vou fazer um corte para mostrar o que está acontecendo. Vamos colocar aqui então no nível 1. Nós vamos criar aqui a ferramenta de corte. Vamos passar ela por dentro aqui, só para que a gente consiga observar o que está acontecendo. Ó. Então, quando eu colocar aqui no nível Fine, eu vou enxergar o resultado, eu consigo ver aqui materiais e tudo mais. Então, ambos estão ocupando o mesmo lugar. Eu vou utilizar um para cortar o outro. Então, isso é feito lá com Modify. A gente tem a ferramenta aqui chamada Join. Eu vou juntar esse com esse. Tá, só que o que aconteceu? Ele, na verdade, está usando a água para cortar o meu terreno. Né? Então, se eu isolar o terreno, é o que eu estou vendo. Ele está usando a água para cortar o terreno. Eu quero que seja o contrário. Então, juntamente aqui na ferramenta Join, a gente pode inverter
a ordem de união. Então eu posso utilizar, vou inverter a ordem de união entre esses dois, e eu percebo então que agora sim a gente tem o formato de água específico por aqui. E, inclusive, se eu quiser colocar alguma representação no material, a gente vai perceber que é algo interessante. Ó. Então eu consigo colocar eventualmente aqui no material de água. Agora sim eu vou conseguir colocar chura. Isso aqui era uma coisa que a gente não conseguia em versões anteriores, né? Porque ele não tinha um volume físico, inclusive a gente tinha que inventar outras coisas em corte. Então usar aqui a aparência do render, eu vou colocar aqui como uma chura de corte, eu vou colocar um foreground aqui, podemos colocar até uma determinada madeira assim, vai parecer um pouco com água, a gente pode colocar talvez um azul escuro por aqui, e no fundo posso colocar uma chura sólida, um azul um pouquinho mais claro. Aí a gente pode combinar muitas vezes com a programação visual do projeto, né, uma cor que combine. A gente vai perceber que a gente consegue demonstrar dessa forma. Claro, aqui eu fiz apenas um trecho, ele acabou ficando aqui com toda a transparência, né? Vamos ver aqui, materiais. Aparência, acho que eu vou tirar aqui no gráficos, vamos colocar uma transparência um pouquinho menor, para que ele consiga ficar aparecendo. Aqui a gente fez apenas um trecho, mas eventualmente se for um lago, alguma coisa assim, agora como isso aqui tem volume, a gente sempre vai conseguir, por exemplo, criar uma tabela para quantificar esse volume. Então eu poderia, aqui no View, por exemplo, fazer uma tabela de quantidades de topografia. Aqui, ó, TopoSolid, tá? Conseguiria listar, por exemplo, aqui volume, poderia listar aqui tipologia. Quando eu filtro, por exemplo, aqui para que a tipologia seja água, eu vou obter, aqui na minha lista, o volume desse corpo d'água. Então, acabou ficando uma ferramenta muito mais completa. A gente consegue observar isso tanto em planta, tanto em corte, nas tabelas, em todos os lugares a gente está tendo uma ferramenta melhor. E aí, gostou do conteúdo? Não esquece do like, de se inscrever no canal se você não for inscrito, compartilha com quem possa interessar esse conteúdo. Um abraço.